Hoje falarei sobre como conduzir o cliente ao encontro com sua autenticidade. Para levar o cliente ao encontro com sua autenticidade, de forma que ele se sinta bem ao ser ele mesmo, devemos colocá-lo como centro do processo de atendimento. Isso significa compreendê-lo como um ser em construção e podendo mudar a partir de novas escolhas. E também como um ser de potencialidades e capacidade pessoal de se desenvolver. Acreditamos que o paciente, o cliente, ele pode se refazer e trabalhamos com ele as suas possibilidades. Quando decidimos trilhar um caminho de autenticidade e acreditamos em um trabalho que propicie isso, partimos da premissa de que não há certo ou errado, e sim escolhas e a responsabilização por elas. Então, a primeira etapa da autenticidade é fazer com que o cliente faça as escolhas dentro do projeto de imagem dele, a partir do que ele julgar adequado. Portanto, ele precisa sentir que tanto na parte da aparência, em relação às cores, às roupas, os acessórios, quanto a relação com o próprio corpo e como ele se vê, são responsabilidade dele e que apenas ele pode mudar isso. Neste sentido, Carl Rogers, psicólogo humanista, desenvolveu a abordagem centrada na pessoa. Ele acreditava que a autonomia e o processo de escolha poderiam ser aprendidos na terapia a partir de algumas condições. A primeira condição é a congruência. Que o terapeuta seja autêntico e congruente com o paciente, sempre apresentando para ele o que ele sente, para que eles possam pensar e discutir sobre isso juntos. Outra condição é a atenção positiva incondicional. Quando o psicoterapeuta aceita o paciente como ele é e o que ele traz para a terapia. Isso significa aceitar tanto os aspectos positivos e negativos que o paciente traz, e ter uma atitude para com ele positiva e afetiva. A terceira condição é a compreensão empática, que nada mais é do que a empatia. A compreensão empática é desenvolvida na relação com o paciente e é vivenciada quando sentimos o que o paciente está nos transmitindo e conseguimos comunicar e devolver isso a ele. Utilizar essa abordagem centrada na pessoa é trabalhar com a aceitação incondicional do outro e criar condições para que o paciente ou cliente se sinta livre ao aceitar e ser ele mesmo, independente dos seus defeitos e dificuldades. E isso traz autenticidade. É também estar plenamente atento e presente quando estamos com o nosso cliente ou paciente, deixando de lado nossas crenças, valores e julgamentos para entrar no universo dele. Na abordagem existencial, de acordo com Teresa Ertal, o terapeuta existencial também acaba sendo um modelo para o cliente inicialmente, para depois se colocar como um parceiro nesse processo de mudança, ao convidá-lo a criar seu próprio projeto, sem querer agradar ou copiar o terapeuta. Ela também coloca que não há procura de imagem de si mesmo no outro, pois cada um é único. Por isso que não faz sentido que moldemos como o cliente deve se comportar e como ele deve agir. A maneira como organizamos o nosso consultório, o nosso espaço de trabalho e como nos vestimos, também é uma declaração para o cliente da nossa autenticidade, nosso estilo e quem somos. O cliente também cria uma impressão sobre nós e, a partir da nossa imagem, comunicamos o nosso perfil de trabalho. A autenticidade também é para o existencialismo a cura em um processo psicoterápico. E eu acredito que o resultado de um verdadeiro trabalho com a imagem também leve a isso. Esse processo de cura e desenvolvimento, ainda de acordo com a Teresa Ertal, ocorre a partir de 3 estágios, onde podemos em algum momento estar em um estágio e posteriormente em outro, podemos transitar. O primeiro é o estágio para outro, quando vivemos para o outro, vivemos para fora e não para nós mesmos. Ele ocorre quando nos expressamos de forma inautêntica,
Não diferenciamos o que nos foi transmitido culturalmente do que realmente faz sentido para nós. O cliente neste estágio é aquele cliente que é muito voltado para o externo, para o que está sendo dito, valorizado e massificado. Ele está sempre buscando um ideal inatingível, querendo ser exatamente como uma celebridade, por exemplo. O segundo estágio é o para si. Aqui o cliente já consegue se voltar mais para si mesmo. Ele se vê como responsável por suas dificuldades. Ele começa uma busca por seu próprio estilo de vida e passa a entender quais são seus valores, exercitando a autenticidade. Esse estágio é onde queremos inicialmente chegar com a psicoterapia e com a consultoria isso pode acontecer também. Ele ocorre a partir do equilíbrio entre a imagem real e ideal, quando conseguimos nos desprender do ideal e fazer novas escolhas. O cliente neste estágio participa ativamente do processo. Se posiciona falando sobre o que ele realmente gosta, como se sente e buscando coisas fora do universo dele para auxiliá-lo em sua jornada. Ele tem uma postura ativa em buscar referências e ao mesmo tempo filtrar o que lhe convém. E o terceiro estágio é o para si e para outro. Esse estágio resulta de formas coerentes de existência, mas sem deixar que as antigas sumam. Por isso que para o existencialismo não existe aquela mudança da água para o vinho, pois quando a mudança é muito drástica, pode significar mais uma máscara ou uma atitude inautêntica. O estágio para si e para outro é quando o cliente se revela e transforma a sua autoimagem. A relação com as pessoas e a cultura também muda, porque ele não busca mais agradar e sim agir de acordo com o seu próprio referencial. Para chegar a esse terceiro estágio, o cliente precisa passar por um processo de autoaceitação, que é quando fazemos um acordo conosco entre os nossos defeitos e qualidades. É incorporar quem somos e não tentar ser o que não somos. Pois quando tentamos mudar, principalmente quando tentamos ter uma imagem já estabelecida, isso atrapalha a nossa real mudança. De acordo com Brené Brown, a autenticidade é uma prática que envolve a decisão de sermos reais e verdadeiros. E que é muito mais difícil ser autêntico quando fazemos parte de uma cultura que dita como devemos ser o tempo todo. Em suas pesquisas sobre os atributos associados ao que faz uma mulher ser feminina, ela encontrou respostas como magreza, simpatia e modéstia. Ou seja, mais uma vez aparecem respostas que ligam a mulher a um estereótipo de imagem corporal e atributos de comportamento. Em seu livro A Arte da Imperfeição, a autora aborda o quanto a autenticidade está relacionada à coragem de ser imperfeito e que, no fundo, a maioria de nós deseja se livrar das máscaras. Agora vamos fazer um exercício para avaliar as nossas crenças e ir de encontro com nossa autenticidade. Fechem os olhos e vamos avaliar suas crenças. Lembre-se de uma situação onde você interagiu com alguém e terminou se sentindo mal. Permita-se reviver essa cena. Onde você estava? O que ocorreu? O que estava se passando? Leve um tempo pensando. No final desta situação, quando você estava se sentindo mal, o que foi que você disse para si mesmo? O que você pensou sobre você mesmo? Esse é um pensamento familiar? Caso seja um pensamento familiar, saia da cena e pense sobre essa crença de forma realista. É bem provável que seja um pensamento autolimitante e que não é verdadeiro. Elabore então um pensamento mais afirmativo e que questione o pensamento autolimitante. Esteja certo de que a sua afirmação positiva é realista. Prepare uma frase que é correta para você. Em sua imaginação, entre novamente na cena
e diga essa frase para si mesmo. Qual foi a sensação? Todos os dias, examine suas crenças negativas que o deixem deprimido. Você está obcecado com alguma ideia? De que não é bonito, de que não é forte? Medite a respeito desses pensamentos autodestrutivos e veja se pode fazer alguma coisa por eles. Pense se você não está sendo injusto com você mesmo e no que se baseiam essas acusações. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse tema maravilhoso que é a autenticidade. Vejo vocês na nossa videoconferência.